Vou derivar novamente. O que eu posso derivar aqui? Posso derivar massa? Não, professor, massa é uma grandeza básica, fundamental. Posso derivar tempo? Não, professor, tempo é uma grandeza básica, fundamental. Qual é a grandeza que não é fundamental aí? Que dá para ser derivada? Aceleração? A aceleração. Ela pode ser derivada, aberta, desenvolvida em uma outra fórmula anterior. Qual é a fórmula da aceleração, professor? Aí lembra lá dos primeiros dias de aula de física, lá no nono ano ainda, nono ano fundamental. Tá, professor? Qual era a fórmula de aceleração? A aceleração é igual ao quê? Delta V sobre delta T. Então, aonde tem aceleração, eu coloco o quê? Delta V sobre delta T. É a brincadeira. É o jogo que nós estamos fazendo. É como se você chegasse com uma criança de 8 anos e dissesse, meu filho, veja se você consegue enxergar aqui dentro dessa peça de quebra-cabeça, essa outra peça. Então, a criança ela vai lá desmontando, montando o Lego, não tem lá o jogo do Lego, montando, desmontando, para ver se ele consegue encontrar uma relação. É mais ou menos isso. É a brincadeira de montar e desmontar as fórmulas, derivando as fórmulas numa situação mais básica ainda. Quero ver lá. Não é necessário aqui, mas vou estender a pergunta para uma situação ainda mais básica. Se eu quisesse derivar ainda mais, poderia derivar delta T? Não. Qual era a grandeza aqui que eu poderia derivar? Velocidade. Como é que se deriva a velocidade para uma fórmula anterior mais básica, mais fundamental? Velocidade é igual a quê? E aí? Delta S sobre delta T. Delta T. Então, gente, parabéns. Esse é o ponto onde era necessário chegar. Nesse momento, primeiro ano do ensino médio, podia ser presencial ou pandemia, não importa. O que é necessário o aluno atingir é o que a Alia e Júlia acabaram de falar. É ter o mínimo de noção dessas relações, das fórmulas. Tá, professor? Quando é que eu uso velocidade? Quando é que eu uso aceleração? Quando é que eu uso força? Como é que eu faço para derivar de uma em outra? Eu sei que em força tem aceleração, e a aceleração, por sua vez, se deriva dessa forma. E velocidade, ou seja, é ter o mínimo dessa noção, dessa manipulação do assunto. Você manipulando, chegando nesse ponto, e manipulando o assunto, as fórmulas, o conteúdo de física, nesse ponto, já atingiu muito mais de 60%, 70% do que era necessário. Tranquilo? Parabéns. Então, vamos lá. Finalizando aqui, deixar a conversa tanta, né? Ó. E vamos ver. Tá, professor? Eu posso derivar a aceleração. Então, vamos lá. Próximo passo. Vou repetir aqui essa formulazinha só de uma maneira mais fundamental. A massa, repete, não vou fazer nada. Ao invés de aceleração, professor, eu tenho o quê? Eu vi aqui que eu posso derivar a aceleração assim, olha. Então, a aceleração, na verdade, é delta V sobre delta T. Olha ali, professor. M é igual a aceleração, mas a aceleração, por sua vez, é delta V sobre delta T. Tudo isso que multiplica delta T era o que dizia a fórmula inicial. Entendeu? Delta T. Ah, professor, e esse outro delta T? Esse outro delta T, esse outro delta T aqui, foi da aceleração. E agora, o que eu faço, professor? O aluno aplicado, o aluno inteligente aí, ele observa 2 delta T's. Aí ele vai e corta. Esse com esse, porque estão dividindo. Cortei quantidades iguais dividindo, corta. Ah, professor, então vai me sobrar o quê? Vai me sobrar o seguinte, ó. O impulso vai ser igual a M vezes delta V. Pronto, olha aí. M vezes delta V. E aí, conseguiram enxergar a relação agora? Conseguiram enxergar a relação agora? Olha lá o que o João perguntou. Professor, e as continhas? Antes das continhas, João, qual é a relação entre quantidade de movimento e impulso? Tá, professor, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Enquanto que o impulso é o quê? Massa vezes delta V, a variação de velocidade. Enquanto que aqui é só a velocidade que o carro está naquele momento, naquele instante. Ah, eu estou a 100 km por hora. Aí alguém pode perguntar, sim, mas você está a 100 km por hora, mas você veio de que velocidade? Não importa. Não importa de que velocidade veio e para qual velocidade vai. Não importa se está acelerando ou variando. Eu quero saber só a quantidade de movimento. É a massa vezes a velocidade naquele instante. Já o impulso, ele não quer saber da velocidade no instante. O impulso tem a ideia de uma variação. É exatamente aquele empurrão. Aquele empurrão variou o quê? O que aquele empurrão, o que aquele impacto, o impulso, ocasionou no corpo? Ocasionou uma variação. É óbvio, se ele estava lá tranquilo, calmozinho, foi o que eu fiz com vocês agora. No início da aula, foi, vocês viam num certo estado de, vamos dizer assim, comodidade, o professor veio e deu um empurrãozinho. Então, um empurrãozinho é para fazer o quê? É para mudar o seu estado. E antes, um pouquinho mais tranquilo, e agora
você ter objetivos. Então, é exatamente isso. Então, o impulso, gente, tem que ter uma variação. Vem lá um objetozinho por um certo estado de movimento, né? De repente, ele sofre um impulso. Esse impulso, com certeza, por ter sido, por definição, um impulso, isso vai ocasionar uma variação. Aí alguém pode dizer, eita, professor, acabei de ver a relação. Então, vamos finalizar reescrevendo a relação. Alguém pode dizer, professor, a única coisa que está complicando aqui é esse delta. Se esse meu delta não tivesse aqui, só um instante para concluir. Se esse meu delta não tivesse aqui, com certeza eles seriam exatamente iguais. Então, vamos deixar esse delta um pouquinho para o lado e vamos ver o que acontece. Olha lá o que acontece. O impulso vai ser igual. Vamos botar o delta para frente. Delta vai ser igual a massa vezes velocidade. Olha lá. E o que é isso daqui? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade é o quê? Quantidade de movimento. Ou seja, finalizando a relação, o que eu tenho? Finalizando a relação, o impulso nada mais vai ser que o delta, tem que ter esse delta, vezes esse mv. O que é mv? mv é o quê? Quantidade de movimento. Olha lá, o João perguntou. Então, gente, na verdade, são essas duas formas. O que essa última forma está dizendo? Que o impulso é igual ao delta Q. O que é delta Q? Variação da quantidade de movimento. Se eu quero calcular individual, separadamente a quantidade de movimento, eu calculo a quantidade de movimento naquele instante, naquele momento de velocidade. Se eu quero calcular um impulso, eu vou ter que ter uma variação de uma velocidade antes para uma velocidade depois. Então, essa é a relação. Essa relação final aqui, gente, ela é chamada de teorema. Teorema, por que teorema? Teorema, matematicamente falando, é quando alguma coisa é demonstrável, se demonstra. Então, demonstrei matematicamente essa forma. Por isso é chamado teorema. Teorema do impulso. Teorema do impulso. Então, olha aí. Chamado de teorema do impulso. Então, gente, finalizando a penúltima aula, a aula de hoje, como o João bem disse lá, a aula sobre quantidade de movimento é a formulazinha da quantidade de movimento e a relação entre o impulso e a quantidade de movimento, que diz o seguinte, o impulso, chamado teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, gente, eu posso detalhar isso daqui. Ó. O impulso, professor, sendo igual à variação da quantidade de movimento, o que é delta? Delta é qualquer coisa. Delta S, delta T, delta V, delta qualquer coisa, a gente sempre diz, delta qualquer coisa, essa qualquer coisa final, menos essa qualquer coisa inicial. Então lá, o impulso... Mas será que é delta T? Como é, João? Diga lá. Mas será que é delta T? Pronto, João, ó, vou detalhar aqui mais para você. Eu fiz a pergunta seguinte, o que significa delta? Delta é qualquer coisa. Se fosse delta T, o João bem disse lá. Delta T, professor, é o tempo final menos tempo inicial. Beleza. Se fosse delta S é o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, João, não importa qual seja o delta. Delta qualquer coisa, entender essa ideia. Delta qualquer coisa vai ser essa qualquer coisa final menos inicial. Se fosse delta T, como o João bem disse lá, é o tempo final menos inicial. Se fosse delta S, professor, é o espaço final menos o espaço inicial. Se fosse delta V, era a velocidade final menos velocidade inicial. Então, gente, a gente sempre falou isso desde o primeiro dia de aula. Esse delta é pegar o final menos inicial. Só que agora o João está vendo lá que é um outro delta. É um delta Q. Ah, professor, não é mais T, não é mais S, nem é V. É uma outra letra. A letra Q. O que eu faço agora? É a mesma coisa. Não é dizer agora. É a mesma coisa. A mesma coisa que você fazia antes, final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial, você vai fazer aqui. Só que você vai fazer com o quê, João? Você vai fazer com o Q, com o Qzão, com a quantidade de movimento. Delta Q vai ser o Q final menos o Q inicial. Acabou, só isso. Na fórmula aqui, a gente vai ver a velocidade final menos a velocidade inicial. Simples assim. Ou seja, esse daqui seria a quantidade de movimento final, e esse outro aqui seria a quantidade de movimento inicial. Esse final e esse daqui inicial. Seria assim. Tranquilo?
Mas vamos agora como o João disse. João disse o seguinte, professor, vamos fazer uma continha, vamos fazer agora conta, cálculo, para a gente entender melhor. Faça aí exemplos, vou fazer 2 exemplos. Um exemplo para calcular o momento, naquele instante, e depois um exemplo para a gente calcular o teorema do impulso, com a variação. Tranquilo, gente? Então, finalizamos. Acabamos. A aula de hoje, na verdade, são essas 2 formas. As 2 formas que, na verdade, é o assunto sobre quantidade de movimento. Não, quantidade de movimento, na verdade, é só a forma do quesão. Mas só que existe uma relação, a relação com o impulso. E o impulso diz o seguinte, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Como vocês observaram aí, gente, Aida e Júlia, elas já estão um pouquinho mais, um passo à frente, né? Então, quem vai se preparar para o Enem, eu dei a dica, é esse passo. É ter em mente essas relações. Saber o mínimo possível o que é velocidade, como é que eu trabalho com velocidade, qual é a formulazinha de velocidade, o que é aceleração, o que é força. Força já vai ter aceleração. E brincar com essas grandezas. Ao todo, você tem, em média, umas 10 grandezas aí no primeiro ano do ensino médio. Então, é trabalhar com essas 10 grandezazinhas. Aqui no 4º bimestre foram 6, né? No primeiro bimestre foram o quê? Espaço, tempo, velocidade e aceleração. 4. Pronto. 4 mais 6, 10. Ao todo temos essas 10. E força, né? 10, 11. 11 fórmulas. Tranquilo? Basicamente temos 11 fórmulas. Então, gente, vamos lá. Fazer exemplo. Vou colocar aqui 2 exemplos. 2 questõezinhas para a gente trabalhar a formulazinha de hoje. Faltando 15 minutos para concluir, né? Então, a questão, como a gente sempre diz, lá... suprimindo lá o enunciado, né? Tirando o enunciado, para a gente não se estender, porque basicamente todo o enunciado é a mesma coisa. Ele diz o seguinte, supondo a seguinte ideia, a ideia abaixo, da figura abaixo, do esquema abaixo, e a gente tem um corpo, um bloco lá, uma caixinha, e esse corpo, esse bloco, está em movimento, um certo movimento. E o movimento diz o seguinte, esse movimento está a 8, a velocidade. Está dizendo a velocidade desse bloquinho. O bloquinho não está parado, não está em repouso. Está dizendo que está em movimento. E a velocidade dele é igual a 8. 8 o quê? Alguém lembra qual a unidade de velocidade? Velocidade é dada em quê? Velocidade é dada em newtons? Metros por hora. Metros por segundo. Parabéns. Olha lá, Júlia, Alia, todo mundo aí participando. Metros por segundo. Não é metros por segundo ao quadrado. O quadrado é a aceleração. Então, metros por segundo. Alguém poderia perguntar, professor, mas existe outra unidade de velocidade. É o quilômetros por hora. Mas só que essa fórmula só cabe metros por segundo. Ah, professor, se tiver quilômetros por hora, aí